Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou Tu Nunca Se Esqueça, o amor vive no mundo através de você. E nós estamos aqui no Amor Sage para mais um dos vídeos dessa série Diário de Bordo da Ascensão. Se você é novo no canal, eu peço que você cheque os outros vídeos dessa playlist e, se assim desejar, faça a inscrição do canal para esse tipo de material poder ser recomendado para um maior número de pessoas, para um público mais abrangente que possa estar na necessidade, possa estar à procura desse tipo de conteúdo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o apolitismo, que é a adoção de um comportamento, de uma postura, até mesmo poderíamos dizer de um posicionamento que acaba privilegiando o seu processo ascensional. E para a gente falar de apolitismo, a gente tem que falar de 3 outros pilares básicos de percepção quando uma pessoa adentra o seu caminho de acordado espiritual e, por sua vez, o acordado espiritual dela leva ela para o processo ascensional. Esses 3 pilares são aquelas 3 coisas que nós reconhecemos como as 3 maiores grandes ilusões do mundo físico, ou os 3 principais componentes que formam a chamada ilusão de Maia. Esses 3 componentes seriam amor. O amor é uma ilusão do mundo físico. Poder é uma outra ilusão do mundo físico. E aí nós temos também amor, poder, e nós temos fama, também é uma outra ilusão do mundo físico. E aí, com isso em mente, eu adicionaria um 4º elemento, que é uma ilusão do mundo físico, que é a política. Aí vocês vão me perguntar, Charlie, mas em que sentido o amor é uma ilusão de Maia? Em que sentido o poder é uma ilusão de Maia? Em que sentido fama é uma ilusão de Maia? Não vai ter como eu falar para vocês, abordar os porquês dessas 3 coisas serem consideradas como componentes de Maia, pois eu estou partindo aqui do princípio de que vocês já têm esse entendimento básico. Então cabe aí, quem quiser se aprofundar do porquê essas coisas são assim consideradas, fazer uma pesquisa no Google, fazer uma pesquisa em círculos espiritualistas ou até em materiais que tratem desse tipo de temática. Então, assim, nós temos esses 3 componentes que formam a ilusão no mundo físico. E aí eu digo que a política também poderia ser considerado um 4º componente dessa ilusão. Nos mesmos moldes aqui, se a gente fosse pensar numa democracia. Uma democracia tem 3 poderes e aí a gente geralmente fala do 4º poder, tá? Que a gente fala que geralmente é a mídia. E eu acho que a política, nessa comparação, nessa equivalência, seria esse 4º poder que constrói a ilusão no mundo físico. E aí a gente precisa definir uma outra coisa quanto à política, porque nós somos seres políticos, já diziam isso os gregos. Então, assim, quando você sai nos dias determinados na semana, que vai passar o caminhão de lixo na tua rua para fazer a coletagem do material que tu usou, e tu sai da tua casa e tu põe o lixo lá fora para esse caminhão poder pegar esse lixo, isso é um ato político, ok? Quando você verbaliza livremente numa sociedade as suas opiniões sem retaliação, você não tem medo de sair e conversar com o teu vizinho, isso é um ato político. Então, assim, tudo que a gente faz é um ato político. Então, algumas pessoas podem se perguntar, como então, Charlie, eu vou trilhar o caminho do apolitismo porque isso vai privilegiar a minha ascensão se tudo é um ato político? E aí vem as nuances, tá? A grande questão que eu coloco que a política também é uma ilusão de Maia é porque a política, igualmente, e para alguns que talvez tenham essa tendência, com tanta ou talvez até maior força do que os outros elementos como poder e fama, ela tem um poder de atração muito grande na vida das pessoas. Ela consegue movimentar emoções, ela consegue movimentar posturas, ela consegue movimentar modos de vida. A gente viu no final do ano passado quão polarizado estava
os segmentos da sociedade, tanto aqui no Brasil quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, onde estava bem forte essa temática da próxima eleição, de certo e errado, do Partido Vermelho e Partido Azul, capitalismo e socialismo, de direita e de esquerda. Então veja, nós temos um exemplo recente de como a política pode realmente ter esse poder de atração imenso na vida das pessoas e acabar tomando, engolindo completamente todas as áreas da vida de uma pessoa. Eu não estou falando que isso é algo negativo, mas em eventos recentes a gente viu como isso não foi bom para ambos os lados, independente de quem estivesse mais correto, ou fosse mais sensato, ou tivesse mais pontos melhores pesquisados e assim por diante. E aí o que acontece? Num processo ascensional, toda a sua energia tem que ir quase que 100% para o próprio processo ascensional, tá? E uma grande parte desse processo ascensional está em você se localizar nele, porque vai ter muitas coisas que você não vai poder verbalizar e você não vai conseguir ter um entendimento lógico e linear da coisa, sem contar aquelas partes desse processo ascensional em que você tem que elaborar até um certo ponto uma logicalidade, um entendimento no nível humano, para você pelo menos conseguir fazer um uso mais inteligente da sua energia pessoal. Em resumo, o processo ascensional, ele é punk. E aí entra algo que Jesus falou uma certa vez. Não dá para você servir a dois amos, porque ou você amará um e odiará o outro, né? Ou você desprezará um ou se afeiçoará ao outro. E aqui seriam esses dois amos, a política, você se engajar consistentemente, fortemente como um ser político sempre, e você se dedicar à sua ascensão. Um dos dois vai acabar vencendo. Então, assim, na ascensão a gente parte do ponto de que você precisa eliminar tudo aquilo que você um dia já teve importância na tua vida e tu talvez mesmo trilhando a ascensão, tu saiba que continua sendo importante, mas tu precisa eliminar para tu privilegiar, tá? Esse processo ascensional que é único, é um ponto de ebulição transformacional para o ser humano, porque é o pivô da culminação de tudo que tu vem trabalhando e tudo que tu vem trazendo como evolução de todas as suas vidas na Terra. Então, é por isso que a gente recomenda no processo ascensional uma postura de apolitismo. E aí veja, o apolitismo então não é deixar de ser um ser político, porque enquanto você estiver no mundo físico, todas as suas atitudes sempre podem ser verbalizadas e tornadas políticas, e são em si políticas, tá? Até o ato de você não ir votar, ou você ir lá nas urnas e votar nulo, votar branco, continua sendo um ato político, mesmo sob a tutela ou a justificativa de você querer se abster politicamente de uma posição concreta ou definitiva, tá? Então, assim, mesmo o ato de ser apolítico é um ato político. Então, quando a gente fala de ser um ser apolítico para privilegiar a tua ascensão, é você não fazer da política, e quando eu falo política eu falo em sentido de partidos, de ideologias, até de causas sociais, uma bandeira na tua vida, tá? Uma área de importância tão igual quanto a área da alimentação, ou a área da saúde, ou a área, sei lá, a área do lazer na tua vida, ok? Primeiro, porque precisamos privilegiar o processo ascensional. E segundo, por causa do poder de atração dessa área de experiencialidade no mundo físico, que pode fazer você ficar tão envolvida com ela, você cair nas polarizações que essa área geralmente traz, porque política trabalha muito com esse lado de polarização, e você se perder no seu processo ascensional. Então é uma questão de prioridade, gente, é uma questão de lógica. Né? Quem realmente for privilegiar a sua ascensão vai se sentir naturalmente se afastando das questões políticas, não porque as não vê mais como importante, não porque não as vê mais como relevante para manter uma ordem, uma organização no mundo físico, mas simplesmente porque o seu processo
interno é primordial nesta vida. E isso também não quer dizer que você talvez ainda não você vai deixar de ter preferências ou conseguir ver as falácias em um lado em relação ao outro e vice-versa. Não quer dizer nada disso. Você está apenas escolhendo não ser um ser político mais ativo 100% do tempo, tá? E ser um ser político consistente, que sempre se engaja em todas as questões. A sua contribuição para a política, quer no seu bairro, ou na sua cultura, ou na sua nacionalidade, ou a nível planetário, que você vai dar, vai ser você se melhorar como um cidadão. Talvez esse possa ser o maior, melhorar como cidadão por melhorar como ser humano, eu quero dizer, porque a ascensão traz esse melhoramento. Talvez esse seja o melhor posicionamento político que qualquer ser humano poderia fazer. Se melhorar como ser humano é menos um para ser considerado como um problema ou como alguém que pode ser uma causa de importância para ser levado para os debates políticos, para as CPIs da vida e assim por diante. Então é simplesmente por uma questão de prioridade e reconhecendo o quanto uma área como a política pode sim te distrair do trabalho mais importante que tu veio fazer nessa vida. Se você já percebeu que você foi chamado para a ascensão. Aqui vale então um último comentário. Então, ser apolítico, o apolitismo quer dizer ser zero, nível zero um ser político? Não. É diminuir ao máximo, tá? A tua preocupação com as questões sociais. Então, assim, se você for agir socialmente, por exemplo, uma causa filantrópica, como tem aqui no canal, não é em si por causa do que aquilo vai realizar para a sociedade, não é em si por causa da ideologia política que possa ser colocada como uma roupagem daquele ato, é simplesmente pela tua paixão, pelo teu prazer de fazer aquilo, porque tu se sente bem em fazer aquilo e tu quer fazer aquilo na companhia de outros e fazer com que aqueles que estão na ponta de recebimento disso que tu está fazendo se sintam bem. É simplesmente uma questão de troca energética, e não uma questão política ou social, ainda que outros vão taxá-la assim, tá? Então você não está partindo daquilo do viés da percepção política, você está partindo daquilo de que você quer se inserir momentaneamente na narrativa e deixar a tua contribuição, mas você não é um participante, você não é um player constante, porque você tem algo que você já foi designado, que é o que deve tomar boa parte da tua vida nessa atual encarnação, que é a tua ascensão. E tu pode ficar despreocupado, que ainda vai ter milhões de humanos que não vão ascender nessa vida, então vai ter suficiente pessoas para cuidar da área da política. A área da política não vai se esfarelar, não vai se tornar mais enfraquecida, não vai fazer uma diferença enorme porque teve 10, 20, 100 mil seres humanos que estão ascendendo, tá? Vai ter gente para cuidar dessa área que para você nessa vida não é mais a prioridade. E aí nessa questão do apolitismo, eu estou tentando, gente, ser bem claro, não trazer muitos detalhes, ser mais, assim, direto aqui no real motivo. É uma questão de escolha. Tu quer levar tua ascensão a sério, você vai ser naturalmente puxado para esse tipo de conclusão ou postura. E aí a segunda coisa então entender, o cara político, ele não é contra o sistema, ele não se revoltou como a política funciona no nosso mundo, as formas democráticas, nada disso. Ele está apenas muito na pista dele nessa vida. É isso, até porque ele percebe que, na verdade, essa política é um grande teatro. Tá? E mesmo que através desse teatro a gente consiga esses resultados, e ele foi criado, né, para organizar o discurso social, no fim é um grande holograma, tá? Então a gente acaba também ficando desincentivado de ser um ator político atuante no mundo, porque
na ascensão tu percebe que as coisas não são tão fixas, que as mudanças que podem ser feitas não são tão palpáveis, são tangíveis assim. Tem áreas, camadas que a política do nosso mundo não adentra, que são muito mais determinantes para os resultados que nós temos nas urnas, dos melhoramentos das cidades, dos centros urbanos, dos centros descentralizados, tá? Que é essa questão mesmo de frequência, de consciência, certo? De propósito, de bolhas de realidade e assim por diante. Então, tu vê que a política, ela parece ter muito efeito e muito impacto no nosso mundo, mas é apenas uma narrativa tapa-buraco, para realmente a gente não conseguir olhar as reais coisas que realmente influenciam o que acontece nesse mundo. Então, só por esse tipo de retórica, digamos, você já vai se sentir naturalmente mais voltado para você trabalhar no teu mundo interior. Porque você pode ter certeza, quando tu muda o teu mundo interior, tem alguma parte equivalente desse seu mundo interior manifestado como suposto mundo físico que vai mudar completamente. E todo mundo que tiver nele vai mudar também. E aí, tem uma outra questão aqui com um ser apolítico, que acaba sendo para onde você é levado naturalmente no processo ascensional como um ser ascensionante, que é sobre pacifismo e ser pacífico, tá? Um ser que está ascensionando, ele é pacífico, ele não é pacifista, ou seja, ele não promove a paz. Um pacifista é aquele que ele promove a paz, ele quer ir nos lugares, ele quer apaziguar as guerras, ele quer apaziguar os conflitos, e tem muita gente aqui nessa atual encarnação, nesse atual momento do planeta fazendo isso, e devem ser honrados, isso é lindo. Mas, novamente, a postura de um pacifista envolve uma grande demanda energética, às vezes até mental, até física e tal. E toda essa energia não pode, não vou dizer desperdiçada, mas gasta com essas coisas na vida em que você está ascensionando. Então, novamente, né, o pacifista, ele tem às vezes uma atitude muito ativa, tá? E aí vai ali concorrer com toda a energia que tem que ficar em você e ser usada para os seus múltiplos processos ascensionais que ocorrem como parte da ascensão. Então, assim, um ser ascensionante, ele não vai promover a paz, tá? E por promover a paz, eu quero dizer, não é que ele não vai falar de paz, lógico que ele vai falar de paz. Eu mesmo já falei aqui no canal várias vezes. Mas ele não vai procurar lugares no mundo físico desprovidos dessa paz e tentar levar essa paz para lá, tá certo? Porque ele entende a paz não como um fator exteriorizante no mundo, não algo que tu assenta num lugar no mundo através de estruturas, iniciativas e programas. Ele passa a ver que a paz é um processo puramente interno, é totalmente um processo interno. Então, assim, ele é pacífico. Talvez a maior atitude pacifista dele, tá, de promover a paz, é por não promover, é por simplesmente ser essa paz que ele gostaria de ver no mundo. Então, a própria postura, o próprio comportamento dele, poderíamos dizer, seria o sentido maior ato de pacifismo. É as pessoas olharem para ele, sentirem que ele é essa paz, sentirem que ele tem essa paz dentro dele e se perguntarem: como eu posso ser essa paz? Como eu posso acessar essa paz? Tá? Mas assim, ele é essa paz não porque ele está usando isso, essa atitude, esse comportamento, essa postura dele como uma postura pacifista. Simplesmente vai soar como um discurso pacifista para as pessoas, porque as pessoas vão se interessar por ele ser tão diferente no meio da multidão que está tão sem paz e ansiosa. Então esse é um outro detalhe no processo ascensional. Nós não somos pacifistas, nós somos pacíficos, ok? Então esses dois detalhes é importante para quem está ascensionando. Tá? Charles, está querendo dizer então que eu não posso ir votar na urna no meu candidato favorito? Você pode fazer o que você quiser, entendeu? O que você quiser. Mas a questão é essa atitude de você votar, de você acreditar na narrativa, de você acreditar nas propostas desse candidato, de você acreditar que é realmente apenas a política em grande parte que vai resolver os problemas do mundo. Bate com as percepções que tu tá angariando e que te trouxe para o processo ascensional,
Eu acho que é essa a pergunta. Então, assim, você tem que ter muita coerência, muita integridade com o teu processo ascensional. Porque, como Jesus sempre dizia, você vai estar no mundo e não vai mais fazer parte do mundo. Jesus dizia, o reino dele, tá? Que é o reino do auto-ascensionado, por assim dizer, não é deste mundo. Tá? Então, porque assim, você vai ficar se engajando com um tipo de reino, governo, estrutura governamentícia, tá? Que por mais que você melhore ela não tem o traço de não dualidade. Ela foi criada nestes moldes, ela vai ser sempre nestes moldes. Não é uma pessoa que vai mudar ela, toda a estrutura. Ok? A estrutura, ela tem as limitações que ela tem propositalmente, que é o que a gente chama de burocracia. Ok? Ela tem os buracos, os gaps, propositalmente no legislativo, como a gente fala, né? Propositalmente. Então, é esse que é o detalhe. Talvez o tempo que tu vai gastar em mudar algo, não que é algo imutável, mas é algo que foi construído para ser caidiço, para ser esburacado, tu poderia construir uma estrutura totalmente nova, não apenas para você, como para os outros, e fora desses moldes que tu tá tentando ali afetar uma mudança. Eu sei, essa não é uma opinião popular, por sinal, muitos aqui que talvez não estiverem na frequência disso que eu estou falando vão achar isso como apenas uma opinião. Eu posso trilhar minha ascensão e continuar a me engajar em todas as causas políticas, em ter o meu partido preferido, em ter o meu presidente preferido e tal. Então vá a caminho e descubra aonde isso te leva. Por experiência própria de quem já trilhou o caminho que eu estou tentando compartilhar com vocês, o apolitismo, tá? Que é o nível decrecimal, o nível mais baixo de engajamento com as questões sociais e políticas, é o meio termo, mais do que o meio termo, né? Pendendo para bem menos do que um meio termo, mas ainda assim mais próximo de um meio termo do que é necessário para viver no mundo físico e não se deixar levar pelas questões do mundo físico, assim trazer um caminhar mais leve no teu processo ascensional. Tá? Então eu espero que essa conversa, que esse vídeo aqui tenha trazido algumas luzes, alguns insights para quem está no caminho ascensional. Tudo é aberto a debate, tudo é aberto a discordância, mas o que eu estou pontuando aqui é o caminho da menor resistência, tá? É o caminho do menor sofrimento, não é o caminho do menor esforço. É muito difícil ser um ser apolítico num mundo onde tudo é politicizável, né? Tudo é politicável, tudo é politizado, né? E nós se somos cidadãos de um país, somos seres políticos. Mas é possível, tá? A política do nosso mundo é uma política que trata de questões duais e nós estamos virando seres não duais. Então, essas medidas, esses parâmetros precisam ser tratados, precisam ser traçados. É fácil? Não é fácil, principalmente para alguém como eu, que gosta de falar de política, que gosta de saber de fatos históricos conectados com a política, tá? Ainda mais a mente gosta dessa coisa de embates ideológicos, embates de sistemas de governo, embates sobre administrações, qual que é a melhor para o crescimento, qual que não é. Pode ser especialmente difícil para essas pessoas, até talvez tenham profissões relacionadas à área política, mas tudo sendo ponderado, tudo sendo trazido para a consciência, a gente entendendo até que ponto a gente quer ceder às demandas do mundo físico, tá? E aonde a gente traça, não, daqui eu não passo, isso daqui é para minha ascensão apenas. A gente vai se conhecendo em como a gente quer construir esse ser apolítico, não porque a gente quer ser diferentão, eu quero ser o apolítico, mas é porque você sabe que é algo que a tua ascensão acaba te pedindo. Literalmente não tem como. Acaba te pedindo, então assim, a partir do momento que tu sabe que a tua ascensão vai te pedir isso, tu te prepara. Tu vai meio que barganhando com o teu eu humano e com a constituição da tua vivência no mundo físico. Como que tu pode elaborar isso e entrar
processo, que é um subprocesso da ascensão, ser apolítico, ser mais reservado, ser mais, sim, eu vou usar essa palavra, alienado do mundo físico, tá? Porque você tá num processo muito particular, não vai adiantar nada tu compartilhar com um monte de pessoa que não tá acordada e que a última preocupação delas é com cidadãos que estão passando por um processo interiorano e de percepção interna e espiritual, concorda? Então, assim, né? Se é algo muito particular, você tem que meio que, né, tratar disso ali dentro dos seus parâmetros, dentro da tua vivência. Então é isso, acho que eu já estou me estendendo um pouco aqui, mas eu espero que esse vídeo possa trazer algumas clarificações, algumas ponderações para vocês. E aí, gente, quero falar agora, o pessoal gosta tanto da promoção que eu fiz pro primeiro episódio do curso Caminhos da Maestria, tá? Que eu resolvi trazer uma outra promoção agora. Todos os meus cursos de R$100 para cima, a partir de R$100 para cima, tá? Que estão lá na minha agenda online, leituras-almicas.reservio.com, estão com desconto de 10%, isso mesmo que tu acabou de ouvir. Então, todos os meus cursos a partir de R$100 para cima, qualquer um que você escolher lá na lista, está com desconto de 10% pela próxima uma semana. Não perca a oportunidade então. Tá? O único que está acima de R$100 que não tem essa promoção, porque eu acabei de fazer uma promoção para ele, é o curso Caminhos da Maestria. Mas este curso, nessa mesma próxima uma semana, quem comprar ele no valor total, que está discriminado lá na minha agenda online, vai poder escolher um outro material gratuito, tá? De R$70 para baixo. Eu tenho alguns outros cursos ou videozinhos que tem R$70, no valor de R$70 ou menos, e você vai poder levar um desses materiais. Então, lembrando, se você comprar o curso Caminhos da Maestria, no valor total dele, sem promoção, tu ganha a oportunidade de escolher um outro vídeo para tu levar junto na compra. E quem for comprar os outros cursos, tá? Menos o Caminho da Maestria, nos preços de R$100 para cima, vai ganhar 10% de desconto a partir do dia de publicação deste vídeo aqui. Então não perca a tua oportunidade, tá? Vai lá na minha agenda online, leituras-almicas.reservio.com. Também tem vários serviços espirituais lá que tu pode agendar, cosmobiografia, leitura akáshica, conversa consciencial e tantas outras coisas boas lá. Dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Charlie Austin, eu sou tu, o amor vive no mundo através de vocês e nós nos vemos nos nossos próximos vídeos do Diário de Bordo da Ascensão. Abraços, tchau! E vocês agora me perguntarão: Saint-Germain, mas qual sabedoria eu teria para compartilhar com essa coisa abstrata chamada maestria? No momento em que eu decido começar a ascender, se eu apenas comecei, eu ainda não tenho nada de sábio ou de interessante para compartilhar. E aí é que vocês se enganam, meus amados. Apenas a escolha de cada ser humano em ascender. Ainda que não entendam tudo que esteja envolvido no processo, ainda que não entendam todos os fatores, todos os desafios do caminho, todas as armadilhas, todas as arapucas da mente, ainda que não saibam tudo isso, ou acreditem não saber tudo isso no momento da sua escolha, a escolha em si já é uma sabedoria. A alusão é um elixir do ser. É como um óleo lubrificante. Algo do ser ínfimo o suficiente para passar pela fechadura da porta e adentrar a esfera da ascensão. Vou entendendo que esse negócio da ascensão até aqui, quando acontecer esse sinal que eu ouvi dizer que acontece quando as pessoas iniciam a ascensão. Basicamente, não planeje de antemão.
Não ponha parâmetros. Pois enquanto você estiver colocando parâmetros, eu te garanto, já existirá um outro logo à frente, quando você se aperceber do último que você alcançou.